Queria agradecer, primeiramente, o convite. Queria agradecer às expositoras que me antecederam pela qualidade, pela força das intervenções, pela pertinência das questões colocadas. Eu vou tentar ir direto ao ponto, primeiro me justificando. Eu não faço pesquisa diretamente relacionada à área da saúde. Na realidade, eu não sou uma profissional de saúde, apesar de ter extremo respeito pelos profissionais de saúde, ser filha de uma técnica em enfermagem do HU Clementino Fraga Filho, ter crescido, de certa maneira, entre enfermeiras, médicas, técnicas e auxiliares, entender, de certa maneira, um pouco lateralmente o debate em torno da valorização tanto das profissionais quanto da luta por práticas humanizadas que impactem essa rede de profissionais e, obviamente, os pacientes, aqueles que acessam, sobretudo, o Sistema Único de Saúde. E muito orgulho de trabalhar com uma referência no campo da defesa integral da saúde no sentido holístico do termo, que é a hoje deputada estadual enfermeira Rejane, com quem eu tenho a honra de trabalhar, justamente como assessora especial da Comissão de Promoção de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu queria começar, então, falando um pouquinho sobre a situação de ser pessoa transgênera, procurando o acesso à saúde através dos aparelhos que fazem parte da rede SUS. Em 2014, eu tinha 25 anos, eu já fazia hormonioterapia por conta própria. Então, enquanto mulher transexual, pessoa transexual, a gente tem uma série de demandas, e uma delas, não necessariamente, mas uma muito recorrente, é o uso de medicamentos que são basicamente bloqueadores de determinada substância química que a gente produz, no meu caso, bloqueador de testosterona, sendo uma mulher transexual, e a administração de estrogênio e progesterona, acompanhada, obviamente, por endocrinologista. E aí, infelizmente, as estatísticas demonstram que mais de 70% das pessoas transgêneras começam isso muito cedo, entre a adolescência e o início da vida adulta, e sem acompanhamento médico. Mais de 70% das pessoas transexuais e travestis relatam que ou ainda continuam ou começaram o tratamento transexualizador através da expertise de pessoas próximas, ou seja, sem acompanhamento médico devido, e esse foi o meu caso. Eu passava por um processo depressivo, fruto de uma disforia aguda, uma não identificação com a minha conformação biológica, com a morfologia do meu corpo, e eu procurei auxílio Aliás, eu tentei procurar auxílio de diversas formas, mas naquele momento, ali em 2014 e 2015, não existia uma ampla divulgação de qual seria o processo de acesso aos ambulatórios de tratamento de disforia de gênero. A gente tinha uma portaria muito recente da presidenta Dilma regulamentando o processo transexualizador no âmbito dos aparelhos do Sistema Único de Saúde, mas eles eram pouco conhecidos, tanto dos profissionais de saúde, que faziam a triagem e o atendimento, quanto da população em geral, o que, mais uma vez, como eu disse, reforçava essa prática perigosa de pessoas transexuais e travestis começarem a fazer uso de medicamento por conta própria. Eu fui orientada, depois de muito pesquisar, a procurar esse aparelho da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, a partir do qual eu pediria, depois de uma consulta com um clínico geral, o encaminhamento para um ambulatório específico que faria o tratamento transexualizador, que ajudaria no processo transexualizador. Nesse caso, eu acabei tendo, enfim, muitos problemas. Primeiro porque
eu pedi para... Eu tive problemas em relação à própria necessidade da consulta, declarar o motivo pelos quais eu estava solicitando uma consulta com a clínica geral. E, finalmente, quando a consulta foi marcada, ela me informou de que não existia essa portaria, que não existia essa rubrica específica no sistema CISREG, eu não sei se ele é ainda utilizado, para tratamento de pessoas transexuais, e muito menos que o hospital para o qual eu estava solicitando encaminhamento, o IED, não faria esse tipo de acolhimento, porque ele tratava, enfim, pessoas com problemas metabólicos e diabetes, e a transexualidade não encaminharia. Então, obviamente, eu, uma mulher negra, transexual, tendo que argumentar com uma médica profissional de saúde, que eu tinha feito uma pesquisa, que eu estava certa ou muito convicta de que aquele era o caminho. Ela, obviamente, ignorou e me encaminhou para um endocrinologista num outro posto de saúde, numa outra unidade básica de saúde, também próxima à minha residência. Quando eu peguei aquele encaminhamento, eu voltei à rede, pedi para falar com ela, ela disse que não teria como atender a minha solicitação, então eu tive que abrir um encaminhamento, uma queixa, na verdade, uma reclamação junto à ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde. Acontece, enfim, que aquilo gerou consequências e a própria direção do hospital me chamou na sala da administração e disse que aí sim tinha procurado saber se aquilo que eu estava pleiteando tinha alguma validade. Ela, então, descobriu que sim, que, de fato, eu estava correta em relação à indicação do caminho necessário através do sistema para chegar ao IED, para começar a ter o tratamento para a minha demanda, e ela pediu para que eu, então, ali naquele momento, retirasse a queixa. Eu consegui retirar a queixa e, obviamente, não era uma queixa, né? Era uma reclamação. Na verdade, eles ligaram para mim e eu, obviamente, relatei que a minha solicitação tinha sido atendida. E quando eu voltei naquela unidade por uma outra questão, eu encontrei uma das enfermeiras eu não sei se ela é enfermeira, se era técnica, enfim, se ela era qualquer, enfim, outra profissional de saúde, mas ela me chamou numa sala. Ela já tinha feito atendimento antes, com uma certa má vontade, era uma profissional que trabalhava na triagem e no acolhimento, e ela me chamou numa sala e ela falou: você conseguiu, mas eu queria te dizer que você não deve fazer essa cirurgia, porque isso é uma mutilação, e você não pode fazer. Eu fiquei muito constrangida, eu estava sozinha numa sala com uma profissional de saúde, muito frágil ainda, mas eu consegui sair dali, e aquilo foi uma primeira, quer dizer, não uma primeira violência, mas uma primeira interpelação violenta direta que eu recebi de uma profissional da saúde. Esse relato, ele se soma a uma série de outros relatos de pessoas transgêneras que têm demandas específicas por conta da sua condição de pessoas transgêneras, né? Eu sou absolutamente contra a patologização da transexualidade e da travestilidade. Até ali, 2014, 2012 precisamente, mas ainda em 2014, muito recentemente, a gente vivia sob o guarda-chuva da patologização da transexualidade. Então, a gente tinha um CID específico para tratar as pessoas transexuais. Isso é complicado, porque o fato da gente ser reconhecida como através de um CID ajudou a gente a pleitear junto ao governo federal e às instâncias estaduais e municipais que gerem o SUS algum tipo de tratamento específico. Ao mesmo tempo, cria uma série de estigmas em relação às pessoas transgêneras, pessoas transexuais, travestis. Então, no primeiro momento, isso foi útil, mas a nossa luta sempre foi pela despatologização da questão, e quando nós conseguimos avançar nesse sentido, nós enfrentamos ainda, nesse processo, uma série de problemas, como eu relatei aqui, muito ligados à desinformação, ao estigma e aos preconceitos. Esse problema, primeiro, está relacionado, como eu disse, à desinformação em relação ao que é ser pessoa transexual e travesti, quais são as necessidades de pessoas transexuais e travestis. Muita gente acredita que passa por um desejo refletido, consciente, que é alguma coisa que só acontece na vida adulta, e nada disso corresponde à realidade.
Quando eu chego ao IED, então, a gente está ainda na luta pela despatologização e pela conquista do tratamento e da intervenção cirúrgica posterior para aquelas pessoas que necessitam de intervenções cirúrgicas sem a necessidade de um laudo médico. Porém, ali no IED já era uma conquista grande, a gente está num programa em que, por 2 anos, a gente seria acompanhada e acompanhado, né, no caso dos homens trans, por uma equipe multidisciplinar que, ao final do tratamento, forneceria um laudo e que nos encaminharia para um outro hospital que atende demandas mais complexas e, então, entraríamos na fila para conseguir a cirurgia. Esse era o protocolo, né? Já era um avanço por conta da própria portaria que normatizava o processo transexualizador, mas era um avanço incipiente. Ali, no IED, eu enfrentei outros 2 problemas, né? O problema ligado à compreensão mais geral e a complexidade do tratamento de pessoas transexuais e travestis e o problema do desmonte da assistência por conta da desidratação de recursos que vão garantir a manutenção das atividades e distribuição dos medicamentos. Então, a gente tinha tratamento com psicóloga, psiquiatra, endocrinologista e assistente social. Essas profissionais faziam o nosso acompanhamento cotidiano por 2 anos, né? Quer dizer, mensal, né? A gente tinha muitas vezes 3, 4, 5 encontros mensais com essa equipe multidisciplinar, com uma ou outra profissional. Foi muito importante estar ali, porque eu consegui conversar com profissionais da saúde que entendiam perfeitamente o que era o processo, que era a demanda pelo atendimento via ambulatório para pessoas transexuais e travestis, que entendiam o que era a transexualidade, a complexidade, as diversidades de ser pessoa transexual e travesti, que sabiam, do ponto de vista técnico, operacional, lidar com as nossas demandas. Então, eu falo das questões ligadas aos medos, às ansiedades, às angústias, né, que eram abordadas pelos profissionais da saúde mental, a psicóloga e a psiquiatra, sobre o que a gente demandava em relação ao nosso corpo, funcionamento, quais os efeitos desses medicamentos, quais as dosagens adequadas para que a gente pudesse administrar com uma margem de segurança os efeitos e os possíveis efeitos colaterais. E uma assistente social que entendia a diversidade social do ponto de vista das camadas sociais de ser pessoa transexual e travesti. Então, eu me deparei também com pessoas transexuais e travestis que eram, de certa maneira, privilegiadas porque tinham esperado muitos anos para chegar naquele ambulatório. E aquele ambulatório atendia não só o Rio de Janeiro inteiro, mas alguns estados como Espírito Santo. Estou falando de 2015. E isso criava uma tensão, porque muita gente queria entrar e não tinha vaga para todo mundo. É um hospital que tem uma gestão específica, compartilhada até, mas ainda é muito reduzido. E a gente começou a lutar pelo alargamento, então, da rede, no sentido da profusão de ambulatórios de atendimento de pessoas transexuais e travestis. É quando eu entro na UNA LGBT e começo a fazer essa articulação nesse sentido. E para o entendimento de que esses ambulatórios precisavam contar com a equipe multidisciplinar. Ao mesmo tempo, parecia contraditório, mas não era, a gente continuava lutando pela despatologização, mas com a garantia da manutenção e do alargamento da rede de assistência a pessoas transexuais e travestis com a complexidade devida, entendendo a diversidade do que é ser pessoa transexual e travesti. Então, a gente tinha um argumento, que era esses laboratórios precisam existir, porque nós estamos amparados por um CID. Ao mesmo tempo, nós queremos, né, ser despatologizados, mas não queremos que isso signifique o desmonte das já incipientes políticas de atendimento às demandas por saúde de pessoas transexuais e travestis, no âmbito do SUS. E isso foi dando a gente um certo corpo. Por conta da justeza das demandas, a gente conversava com muitos profissionais, a gente criou uma rede de pessoas transexuais e travestis que articulavam ANTRA, UNA LGBT, Associação Brasileira de LGBTs,
enfim, muitas entidades com muitas e muitos profissionais parceiros pensando a saúde dessa população. E aí, enfim, não só ligada à complexidade já relatada, mas a questões específicas de mulheres intersexo, que têm questões muito ligadas o que precisam de uma atenção especial em relação ao bloqueio de determinado componente biológico, bioquímico que elas produzem, homens transexuais, que são homens com útero, que são pessoas que precisam ser atendidas também pela expertise, pela técnica construída pela ginecologia e pela obstetria, mas que são homens e que precisam, assim, ser reconhecidos para terem, obviamente, porque isso faz parte da conquista da dignidade humana e da cidadania. Casais de pessoas transexuais ou de pessoas transexuais e cisgêneros que precisam de atendimento também psicológico, psiquiátrico, muitas vezes e até de um auxílio estendido da equipe de saúde ligada à assistência social. Então, muitas questões acabavam instalando em um aparelho, e poucos aparelhos ao longo do Brasil, que eram muito incipientes para atender essa complexidade total. E a gente foi amadurecendo no sentido de compreender uma coisa que, para as profissionais e os profissionais de saúde, é óbvio, acho que por princípio, que saúde é tudo. Saúde é educação, saúde é luta contra a política neoliberal, saúde é fortalecimento do SUS, do sistema de educação pública, saúde é moradia, né? Saúde é muitas coisas, saúde é trabalho, é emprego, é renda, e a gente tem o hábito, né, quem atua nos movimentos sociais, de reafirmar uma máxima que segue sendo verdadeira. No Brasil, os 2 aparelhos que chegam para atendimento, as únicas presenças do Estado, além do genocídio policial, são os aparelhos de atendimento à saúde, mesmo que precários, mesmo que unidades básicas, e a escola. Então, todos os problemas, todas as demandas que aquela população periférica e marginalizada tem em relação ao Estado estavam ali, e não seria diferente com uma população transexual nesse contexto. Então, nós conseguimos, enfim, com muita... por força de muita articulação e com muito boa vontade, mas, sobretudo, com uma luta extremada de coletivos de pessoas transexuais, com muito apoio de coletivos de mulheres, como a UBM, a Marcha das Margaridas, e com coletivos pontuais de profissionais de saúde, profissionais de educação, e conquistando vitórias, né, como o ambulatório de Niterói, como alguns ambulatórios em algumas unidades básicas que fazem acolhimento de pessoas transexuais e travestis e que oferecem a complementação de assistência psicológica para famílias com pessoas transexuais e travestis, sejam mães e pais, sejam companheiras ou companheiros. A gente foi vendo florescer e, à medida que florescia, a gente foi compreendendo, então, que seria insuficiente. E, nesse processo, a gente consegue conquistar a derrubada da exigência do laudo, não exatamente a cobertura do CID, mas, na prática, com a derrubada da existência do laudo para a continuidade do tratamento, e aí a gente fala de retificação civil retificação civil da situação de gênero e do nome no registro de nascimento, e para posterior ou concomitante consecução da cirurgia, que a gente chamou das cirurgias de confirmação de gênero ou de confirmação da expressão de gênero, popular e vulgarmente conhecidas como cirurgias de mudança de sexo, entre todas as aspas, nós conseguimos um avanço significativo, porque o que acontecia muitas vezes era que os profissionais de saúde, sobretudo aqueles que não eram ligados ao SUS ou que não atendiam por aparelhos vinculados ao SUS, faziam um tratamento extremamente encarecido, o que a gente considerava a prática de venda de laudos médicos. Né? Como o laudo precisava ser assinado pela equipe multidisciplinar, que precisava constar, no mínimo, desses 4 profissionais, psicóloga, psiquiatra, endocrinologista e assistente social, a gente imagina como não se dava essa rede de venda de laudos. Então, isso foi uma grande vitória, e uma vitória no sentido de fortalecer a nossa compreensão de que saúde
no sentido lato do termo, está ligado, impacta diretamente a lutas, enfim, por conquista de cidadania, por reconhecimento da autodeterminação, por regulamentação jurídica, por muitas questões, né? E a partir daí a gente lida com uma outra realidade, que é, nesse mesmo momento, estou falando de 2015 e 2016, concretamente, sem fazer, sem construir qualquer proselitismo político, o que nós assistimos foi uma ruptura com um projeto que ainda também, com suas deficiências, mesmo assim se orientava pela manutenção dos aparelhos de promoção à assistência social, ao bem-estar social e coletivo, e no lugar a implementação de uma política que, na prática, significava a desidratação desses aparelhos, o desmantelamento do Estado como indutor de bem-estar social. E isso, obviamente, impacta, né? No atendimento à saúde, por conta da descontinuidade do financiamento da saúde pública, da educação pública, enfim, de todos os aparelhos que servem à população, sobretudo a população trabalhadora, que não tem como pagar plano de saúde. E aí nós tínhamos uma expectativa de aumento dos ambulatórios e de diálogo com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e da Educação, mas sobretudo o Ministério da Saúde, que sempre foi mais avançado no atendimento às pessoas transexuais e travestis entre 2015 e 2016, e esse diálogo foi cortado. Esse diálogo, na verdade, foi interrompido, foi reorientado. Não só por conta de uma reorientação mais conservadora naquele período, como também atrelado de forma dialética a isso por conta da interrupção do financiamento para o robustecimento desses aparelhos. E aí nós, enfim, começamos a ver mesmo aquelas incipientes estruturas e aquelas que a gente tinha conquistado aqui e acolá de forma mais ou menos articulada serem desmanteladas. O IED deixou de oferecer os medicamentos, já oferecia de forma irregular e descontinuada, parou de fornecer os medicamentos. Alguns ambulatórios foram parando de de fazer o atendimento a pessoas transexuais e travestis, e os poucos hospitais que faziam essa cirurgia em caráter experimental ligada ao Sistema Único de Saúde foram, de certa maneira, sendo fechados, enfim, sendo desconstituídos. De modo que as filas por cirurgias, eu falo, são diversas cirurgias de confirmação de gênero para mulheres e homens transexuais que passam, enfim, por mastectomia, passam por inversão peniana, que necessitam, inclusive, de acompanhamento prolongado. São muitas técnicas aqui, são muitas necessidades, necessitam de uma série de acompanhamentos pré- e pós-operatórios, e, obviamente, são de alta complexidade, e o Sistema Único de Saúde muito ligado aos hospitais universitários, por conta do caráter ainda experimental dessas cirurgias ali naqueles anos de 2016 e 2017, deixou de construir, deixou de atender essas pacientes, interrompeu a fila. Eu acho que, enfim, muita gente conhece, né, essa história particular da minha vida, mas, felizmente, como eu tinha alguma poupança, alguma estrutura e alguma articulação, eu consegui uma campanha de financiamento público, através da qual eu consegui realizar a minha cirurgia, mas essa não foi a realidade da maioria esmagadora da população transexual e travesti que estava na fila por atendimento. Porém, enfim, como eu disse, nós conquistamos, né, ainda nesse cenário de retrocesso, avanços significativos, como a conquista da retificação civil sem a necessidade da construção da cirurgia sem a necessidade de laudo médico e da retificação civil sem a necessidade de processo judicial, né? Sem necessidade de provocação judicial, a partir de um entendimento do STF de uma súmula vinculante. Isso deu um ânimo novo para os gestores estaduais e municipais que podiam fazer alguma coisa. Para alguns hospitais, né, da rede universitária, que mesmo sem recurso continuaram atendendo, né, com as suas limitações a população transexual e travesti. Mas, diante de todas essas lutas, que não começaram, obviamente, em 2014, nem em 2012, que são muito anteriores a mim, e de tudo isso que a gente vive, e de todos os desafios que a gente tem, fica um acúmulo de demandas e de lutas
através de um entendimento amadurecido das necessidades de pessoas transexuais e travestis em relação à conquista da saúde, como pilar da cidadania. Então, um entendimento da complexidade do que é ser transexual e travesti, que pode se manifestar na primeira infância ou em qualquer fase da vida, que precisa de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que não é uma doença, mas que também não demanda nenhum tipo de tratamento que intervenha no curso dessa expressão, muito pelo contrário, demanda muito assistência à saúde mental, da mesma forma como demanda acompanhamento do metabolismo e das mudanças na morfologia ou das demandas por mudanças na morfologia. Tem diversas formas de ser e de requerer esse tratamento. Então, há mulheres transexuais, homens também, que demandam hormonioterapia, há pessoas transexuais que não vão demandar hormonioterapia, há pessoas transexuais que querem poder ser pais ou mães biológicos e precisam de atendimento nesse sentido. Há pessoas transexuais que não têm essa necessidade, aquelas que querem passar por algumas cirurgias e aquelas que não querem passar por nenhuma cirurgia. Então, é importante pensar tanto nas etapas do tratamento, nas fases de desenvolvimento do ser humano, em que a demanda ou a expressão de transexualidade pode surgir com força e se constituir enquanto demanda e provocação aos profissionais de saúde, por atendimento de saúde, e também pensar nas diversas formas de atendimento, né? Cirurgias, tratamento emocional e tratamento, enfim, através de administração de hormonioterapia ou de uma série de medicamentos combinados. Nesse sentido, a gente tem uma demanda longa, a gente tem militado pelo reconhecimento da complexidade, da legitimidade dessa demanda, e a gente espera que a gente, enfim, conseguiu, mesmo com esses retrocessos, fruto dessas reorientações do Estado que eu narrei, se manter, mas a gente espera resistir e avançar. Eu acho que é um pouco isso. Muito obrigada.